O raio-x do debate da Globo aqui na Jovem Pan News. Lembrando, o primeiro bloco foi de tema livre. O segundo bloco, a emissora colocou alguns temas e os candidatos escolheram para elaborar a pergunta para o adversário. No terceiro bloco do debate, Lula e Jair Bolsonaro também fizeram perguntas de temas livres e eles falaram também sobre o combate à pandemia. Jair Bolsonaro destacou que o governo comprou 500 milhões de doses de vacina. Lula alegou que o presidente demorou a reagir e que distribuiu imunizantes depois do estado de São Paulo. Então a gente separou um trecho desse momento do debate. Vamos acompanhar. Por que tirar dinheiro da farmácia popular e por que não atendeu a questão do Covid com rapidez como fez o restante do mundo? Enrolou a língua, não deu para entender quase nada aqui. Lula, farmácia popular, o orçamento não é um decreto presidencial, é uma mensagem que manda para o parlamento e lá é discutido. E agora, inclusive, como a previsão de inflação é 7,5%, passou para 5,5%, tem mais meios para se atender mais coisas ainda. Então, Lula, o orçamento é feito entre o executivo e o legislativo. Não fica falando tanta mentira assim. Vacina, nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. No dia que a Anvisa autorizou, no mesmo dia começou a aplicar a vacina do Brasil. E deixo claro, a primeira vacina no mundo foi em dezembro de 20. Em 21, a primeira vacina aplicada no Brasil. E o Brasil foi uma referência para o mundo tocante à vacina. Se você tomou a vacina, Lula, agradeça a mim, tá ok? Tá certo, Ricardo Salles. Então, Lula começou esse terceiro bloco perguntando sobre saúde, questionando Jair Bolsonaro sobre a gestão da pandemia. Aí, na hora de responder, o presidente até foi irônico, dizendo que Lula tinha enrolado a língua, que ele não tinha entendido direito a resposta. E aí, Jair Bolsonaro respondeu, rebatendo, falando que o governo, sim, foi rápido, foi ágil para tomar as decisões em relação à pandemia. E disse: Lula, se você tomou vacina, você tem que agradecer a mim. Que avaliação você fez desse momento do debate, hein, Salles? Neto, veja, a discussão sobre a pandemia, ela não se resume às vacinas. Claro que a vacina é importante e sobre isso o presidente disse bem, foi o governo federal que comprou todas as vacinas para todos os brasileiros. Não há uma única vacina, nem sequer a Coronavac, que não tenha sido paga com o dinheiro do governo federal. Mas a discussão da pandemia vai além disso. A discussão da pandemia vai também, por exemplo, tocar no tema acerca dos equipamentos das UTIs que foram feitas nos estados e nos municípios, equipamentos de respiradores e tudo mais. Todos pagos com dinheiro do governo federal. A manutenção de leitos de UTI por municípios e estados, todos pagos pelo governo federal. E foi nessa seara de equipamentos, UTIs, respiradores, etc., que diversos governadores e prefeitos roubaram o dinheiro da pandemia, roubaram o dinheiro dado pelo governo federal para combater a Covid-19. Foi quase R$ 1 trilhão utilizados pelo governo federal para o combate à pandemia, e uma parte desse dinheiro foi roubada, sumiu. E quem sumiu com esse dinheiro, em boa parte, foram políticos ligados àqueles senadores que fizeram o comando daquela CPI do circo, aquela CPI ridícula que, além de tudo, destratou mulheres com o silêncio da própria Simone Tebet, que se dizia, né, a candidata das mulheres. A doutora Nise Yamaguchi, aquela capitã do Exército médica que esteve lá, e várias outras oportunidades, houve um grande desrespeito às pessoas. Aquela CPI do circo, quando se propôs fazer a investigação de governadores e prefeitos que tinham sumido com o dinheiro, a CPI desconversou e mudou de assunto, porque vários dos ladrões do dinheiro da Covid, da Covid-19, dos equipamentos, das UTIs, eram parentes próximos daqueles que estavam querendo impingir uma derrota do governo no assunto da Covid. Além disso, a pandemia também envolve a história do fecha tudo, fica em casa. O governo federal foi o único ente estatal que disse desde o começo que as pessoas iam passar necessidade, iam passar fome, criou o Pronamp, desonerou a folha de pagamentos, fez uma série de medidas que, ao final, são todas elas relacionadas à saúde. Porque se a pessoa não tem dinheiro para comprar medicamento, se não tem dinheiro para comprar alimento, se não tem dinheiro para morar adequadamente, ela vai adoecer e ela vai ter problemas. Portanto, essa visão do governo federal sobre não fechar tudo, não ficar em casa,
tentar, de certa forma, administrar esse problema gravíssimo da pandemia, foi ela que sustentou a economia brasileira e permitiu que as pessoas comessem nesse país. Portanto, essa discussão toda sobre pandemia, ela não é só sobre vacinas. Ela inclui vacinas, evidentemente, mas não é só sobre vacinas. É uma série de outras coisas que a maioria dos opositores ao governo insiste em desconsiderar, quer seja porque tem parentes próximos que participaram da roubalheira, quer seja porque defenderam de maneira desumana o fecha tudo, fica em casa, economia a gente vê depois. Eu, quando vi o Lula falando sobre o desempenho do Mandetta, eu fui ministro com o Mandetta. Eu me lembro muito bem da postura do Mandetta, que era muito mais uma postura de querer aparecer politicamente, se autoafirmar politicamente, ficava com aquele discursinho todo dia, no final do dia, naquela coletiva que ele fazia, dizendo basicamente, eu sou iluminado, eu sou da ciência, o Bolsonaro não entende o que eu falo. Ora, não é verdade, eu participei das reuniões de ministros, nos quais ele trazia as informações, chutava com os dois pés. Não esqueço que ele ia, e foi em muitas reuniões, dizendo o pico da pandemia vai ser entre o dia 15 e o dia 20 de março. Chegava 15 de março, ele falava, não, veja bem, o pico vai ser no final de abril. Aí chegava no final de abril, o pico deve ser na segunda quinzena de maio. Ou seja, não sabia nada, ninguém sabia nada. E esse é um assunto que as pessoas ainda vão ter muito mais equilíbrio e serenidade para analisar no futuro, em retrospectiva, e perceber que muitos dos erros e muitas das questões que foram aprimoradas ao longo do tempo decorriam da falta de conhecimento. E muitos que diziam saber de tudo não sabiam de absolutamente nada. Isso aconteceu em outros países, isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na França, isso aconteceu em todos os países, porque era um assunto desconhecido. E na medida em que o conhecimento da doença, dos tratamentos e tudo mais foi sendo conhecido pela sociedade, tudo isso foi se tornando mais adequado. Portanto, colocar isso na conta do presidente é de uma desonestidade moral sem precedentes.